coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença agora, gratos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui. É uma honra, é um prazer e uma alegria sempre poder estar na Tua presença. Sabemos que estamos no melhor lugar do mundo e fazendo a melhor coisa que poderíamos estar fazendo. Obrigado por isso. Obrigado, meu Deus, por Te conhecer. Obrigado pelo amor, pelo cuidado, pela misericórdia, pelos livramentos, pelo investimento que tem feito em nós. Obrigado, meu Deus, porque se chegamos até aqui, se estamos aqui, se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, tem nos dado graça, tem sido bondoso e misericordioso. Deus, como nós temos ouvido essa semana, as circunstâncias não mudam o seu caráter. Independentemente do momento, das circunstâncias, o Senhor continua sendo o mesmo. Um Pai bondoso, um Deus que nos ama, que cuida de nós e que trabalha para o nosso bem. Estamos aqui e confiamos em Ti. Cremos que o Senhor tem, meu Deus, o melhor para nós. E não vamos definir a nossa vida por um momento, não vamos tomar decisões com base em sentimentos, em emoções, mas permaneceremos agarrados àquilo que nós sabemos. E nós sabemos, meu Deus, que nada é impossível para Ti. Nós sabemos que nada está oculto aos Teus olhos, que o Senhor nos observa atentamente. O Senhor nos vê, mesmo quando parece que estamos sozinhos, abandonados, esquecidos. Meu Deus, Agar pensava que não era vista, mas o Senhor a via. E quando o Senhor falou com ela, garantindo que havia um plano, um propósito grandioso, ela ficou maravilhada. Então, meu Deus, o Senhor nos vê, o Senhor trabalha em nosso favor, todas as coisas contribuem para o nosso bem, como está escrito. Tudo que nós temos que fazer é manter o nosso olhar no Senhor e não retrocedermos, não desistirmos, não abrirmos mão dos nossos sonhos, das promessas que o Senhor nos fez, porque tudo ao seu tempo, no devido tempo, se cumprirá. Eu vejo o Senhor nos esticando e nos preparando, e é certo, como disse Josué e Caleb, é certo que venceremos, é certo que se não desistirmos e dermos ao Senhor o que o Senhor exige, o Senhor nos colocará na terra, o Senhor cumprirá toda a sua promessa. Pai, eu peço, abençoe esse culto, conduza essa reunião e fala ainda mais ao nosso coração, e que daqui nós possamos sair renovados, abençoados, edificados, fortalecidos pela Tua palavra, que é o alimento para a nossa fé, para o nosso espírito. Eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos agora, e agradeço desde já por tudo que irá fazer aqui hoje. Amém? Graças a Deus, amém. Deus tem falado conosco sobre maturidade, e eu penso que o exemplo que nós vamos aqui usar, né, de maturidade, esse homem é um grande exemplo de maturidade espiritual. Há muitos exemplos, né, na palavra de Deus, de pessoas que revelaram uma fé madura, né, frente a situações terríveis, situações dramáticas. Poderia citar N exemplos aqui,
como a sunamita, por exemplo, que quando perdeu, né, o seu filho nos braços, não há dor maior para uma mãe do que perder o filho, e ela perdeu, né, momentaneamente o filho no seu colo, veio a falecer no seu colo. E a maneira como ela lidou com aquilo, com aquela perda, os detalhes que nós vemos, né? Pegou o menino, levou até o quarto do homem de Deus, colocou ele na cama, saiu, fechou a porta, depois pediu ao servo que selasse um jumento, disse que até o homem de Deus. O marido perguntou por quê, não é lua nova, não é sábado, quer dizer, não é dia de ir até o homem de Deus. Ela disse, não se preocupe. No caminho, o servo do homem de Deus vem na frente, pergunta se ela estava bem, se o marido estava bem, se o filho estava bem, e ela responde, vai tudo bem. Então, todos esses detalhes mostram o equilíbrio, a maturidade, que deve ser para nós um alvo, né, um objetivo a ser buscado, né? Aquela mulher mostra que é possível, em meio às piores dores, os piores momentos da vida, né, manter o equilíbrio, manter a sensatez, manter o bom senso, dar uma resposta de fé, que é o que Deus espera de cada um de nós. Jesus deixou bem claro que esperava dos seus discípulos uma outra reação quando eles tiveram a sensação de que o barco ia afundar, né? E foram acordá-lo aos gritos, Senhor, não te importa que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento, o mar, fez-se completa bonança, diz a Bíblia, tudo ficou calmo. E aí ele vira para os seus discípulos e questiona-os, né? Ainda não tem fé? Né? Por que estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por tudo aquilo que já tinham vivido com Jesus? Jesus esperava que eles tivessem uma outra postura, na verdade a postura que ele estava tendo, né? Eu não penso que no meio daquele balanço todo, o barco sendo fustigado pelas ondas, eu não penso que Jesus estava literalmente dormindo, mas a Bíblia diz que ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Mas como dormir, né? No meio de uma tempestade daquela? Então eu penso que Jesus ficou ali, naquela posição, para ensiná-los, para mostrar a eles, né, que não importa o que esteja acontecendo aqui fora, internamente, vocês precisam manter aquilo que eu já dei. Jesus, quando foi, disse, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não a paz que o mundo conhece, essa paz que depende de tudo estar em paz aqui fora, não, é paz em meia guerra, paz em meia luta, paz em meio às tribulações. Você pode estar no olho do furacão, mas internamente precisa manter a paz, manter a fé. No Novo Testamento, em Coríntios, fala que em tudo somos atribulados, tal, mas não destruídos. Situações acontecem, mas nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, agimos com base nas circunstâncias. Nós ouvimos essa semana que Deus é real a despeito das circunstâncias. Pode parecer, eu posso ter a sensação, né, de que Deus não está me vendo, né? Muitos chegam até a pensar que Deus não existe, porque se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Tem gente que argumenta dessa forma, não, se Deus existisse, né, nós não estaríamos vendo, não estaríamos vivendo,
né, o que estamos vivendo, o mundo não estaria passando, não haveria guerras, não haveria tantas mortes, homicídio, violência. As pessoas simplesmente se esquecem, né, que Deus nos fez livres, nos deu livre-arbítrio, né, e Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se o ser humano fosse guiado, todos, né, guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, com certeza a realidade seria outra, completamente diferente. Mas o ser humano, no seu livre-arbítrio, podendo, né, escolher, decidir, viver com base na palavra, né, podendo viver em amor, não, muitas vezes se deixa levar pelo ódio, pela inveja, pelos piores sentimentos. E aí é onde nós vemos roubo, mentira, mortes, destruição. Então nós temos que buscar a cada dia mais que o Espírito de Deus nos conduza, que o Espírito de Deus nos dirija, né? Porque a vida de quem Ele governa, Ele dirige, é uma vida abençoada, é uma vida de paz, ainda que aqui fora não haja paz, a paz reina internamente, a paz, a alegria reina. Então, quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Deus, mais estáveis, mais fortes, mais felizes, mais completos nós seremos. Aqui em Jó capítulo 1, diz assim, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, um homem íntegro, justo, temente a Deus, que evitava fazer o mal, que nitidamente aqui, cobria a família, né? Tinha ali como prática constante oferecer holocaustos em favor dos seus filhos, sacrifícios em favor dos seus filhos. No versículo 8 diz aqui: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Gente, isso aqui é forte. Deus citar, né, como referência de integridade, de fidelidade, de lealdade, de obediência, de temor, né? Você reparou em meu servo Jó? Isso mostra que Deus nos observa, e não só nos observa, mas como quer, né, ser reconhecido através de nós. Ele quer nos usar como exemplo, como referência de fé, de integridade, de fidelidade. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele.
irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Não há ninguém na terra como ele. Então isso não é o parecer de um homem, é o parecer de Deus. É o parecer de Deus. Será que Deus pode olhar para nós hoje e falar ao nosso respeito, como falou de Jó? Será que Ele pode olhar para mim e dizer: olha, não há ninguém como o Danilo, não há ninguém como o fulano, irrepreensível, íntegro, alguém que teme a Deus, teme a mim e evita o mal? Será que esse seria a nossa descrição? Descreva o fulano, descreva o ciclano, fala para mim do fulano. Ele é irrepreensível, íntegro, um homem, uma mulher temente ao Senhor, que evita o mal. Aí o Satanás, questiona: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Você vê, olha só como o diabo via toda essa fidelidade, toda essa devoção, é resultado dessa cerca de proteção, de todo esse favorecimento, Ele só é assim por conta do que o Senhor tem proporcionado a ele, quando na verdade era o oposto, todo esse favor, esse cuidado era resultado da sua prática constante, da sua fidelidade, da sua integridade. Amém, gente? Por isso você tem que tomar cuidado com aquela visão de que para ele foi mais fácil. Quando uma pessoa olha para alguém, que está tendo uma vida diferenciada, uma vida abençoada, e diz, para ele foi mais fácil, ele tem essa vida, falar de Deus assim é fácil, olha a vida que ele leva, olha a vida que ele tem, dizer que ama a Deus, que serve a Deus, como, não amar a Deus? Olha a vida, como se fosse do nada, como se o resultado que a pessoa estivesse tendo fosse apenas obra, de Deus, e não tivesse a participação da pessoa. Cuidado com essa visão, porque foi isso que o diabo colocou para Deus. Ele só é assim, ele só te serve, te teme, por conta do que o Senhor faz. Não, é como a bispa sempre fala, eu não estou aqui, eu cheguei aqui. Quem já ouviu ela falar isso? Então, eu não caí aqui de paraquedas. Eu não estou aqui, eu cheguei. Tem um histórico, tem um processo, um longo processo, por sinal, de preparação, de amadurecimento, de plantio, de perseverança, de superação. Então, quem tem essa visão, de que foi mais fácil, aconteceu do nada, está bem alinhado com o diabo. Ele só é assim porque ele não temia a Deus, evitava o mal por conta da vida que ele tinha, dos resultados que ele tinha, porque ele só passou a ter esse resultado dessa vida por conta da fidelidade, da obediência. Mas Deus tinha segurança em Jó e diz assim, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele.
Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacarem, e os levaram embora, então mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Vamos juntos? Ao ouvir isso, coloque-se no lugar dele. Imagina agora você ouvindo uma notícia pior que a outra, chegando na sequência. Tudo aconteceu de uma vez. Foi uma tragédia seguida da outra. Mal um mensageiro acabava de falar, o outro já chegava trazendo, uma notícia pior que a notícia já anunciada. Até que a última foi: todos os seus filhos, 10 filhos, morreram no mesmo dia, juntos. Quem tem filhos aqui? Então dá para você imaginar, né? Tem 10? Não, né? Difícil hoje. 10 filhos morreram num único dia. Quando ele ouve todas essas más notícias, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Diga comigo, então, prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Diga comigo, louvado seja o nome do Senhor. Não, ele não estava feliz. Não, ele não estava realizado, feliz, contente com tudo o que aconteceu. Mas sabia que Deus não era culpado pelos acontecimentos. E eu creio que, mesmo sem entender, porque não dá para entender, a Bíblia começa dizendo que esse homem era um homem íntegro, um homem justo. Nós vemos aqui o cuidado que ele tinha. Então esse é aquele momento em que o diabo, além do que causou, também o atacou fortemente. Eu não creio que ele perdeu essa oportunidade de tentar convencer através de pensamentos, sentimentos, de que Deus estava contra ele, de que Deus o havia abandonado. Não, eu tenho certeza que ele foi bombardeado, atacado, com inúmeros pensamentos, sentimentos, mas aqui uma decisão foi tomada. Que decisão? De não duvidar do caráter de Deus.
Não importa o que você enfrente, esteja enfrentando ou venha enfrentar, não duvide da natureza imutável de Deus. Deus, Ele é bom. Vivendo uma situação dessa, você é tentado, né, a duvidar. Você se pergunta, né, onde é que Deus está que permitiu tudo isso acontecer? Então não faz sentido. Olhando aqui para a narrativa, né, de como era esse homem, da prática que ele tinha, não faz sentido. Por quê? Mas nós somos, pela palavra de Deus, levados a confiar, crer e não entender tudo que Deus faz. Não é o meu papel entender, meu papel é crer. Muita coisa que Deus nos manda fazer, permite que aconteça na nossa vida, nós não temos que buscar entender. A pergunta que deve ser feita não é por quê, mas para quê? Não por quê, mas para quê? Então, eu poderia dar aqui, né, algum parecer, né, alguma explicação, na minha visão, do porquê isso aconteceu, mas talvez não seja, né, o real motivo. Eu posso entender que Deus respeitou o livre-arbítrio dos filhos, que a Bíblia não fala que os filhos tinham a prática do Jó. O Jó é que, né, de madrugada oferecia sacrifícios e tal. A Bíblia não fala que os filhos temiam a Deus como Jó temia. Então, talvez, né, aquilo foi uma legalidade, uma porta aberta. Jó era um testemunho para os filhos, e os filhos talvez não quiseram abraçar essa fé do Jó, como essa semana mesmo, ouvindo alguém falar, alguém que perdeu um filho num acidente, e naquele momento viveu aquela pressão do mundo espiritual, né, para olhar para Deus de uma forma negativa, né? Ela conta que foi uma pressão muito grande, uma ira, uma revolta, só que ela pediu: Senhor, me ajuda, tira essa dor no meu coração, me ajuda, né? Porque era um ódio, era uma revolta, e ela dizia: o Senhor vai levar mesmo? Por que Deus tal? Então, ali foi um momento em que, se ela não tivesse pedido ajuda, ela poderia pender para essa linha tola, né? Estúpida. Porque no momento como esse, quem pode nos consolar? Quem é o único que pode nos consolar e nos ajudar a seguir em frente? Na perda de um ente querido, um filho, só Deus. Mas o diabo nesse momento te ataca e quer que você, né, passe a olhar para Deus como um Deus ruim, mau, né, que não se importa com você. Ele vem com esses pensamentos. Aí, ó, está vendo? Você está buscando a Deus, você orava por Ele, e aí? Mas ela conta que depois entendeu que o filho já tinha tido 3 livramentos. Deus o livrou da morte em 3 acidentes, mas seguiu na sua rebeldia, digamos assim, na sua imprudência. Do quarto, não escapou. Só que ela, por ter pedido ajuda a Deus, pôde ainda ser o instrumento que Deus usou na última hora ali para dar a oportunidade de salvação ao filho. Ela entendeu,
Ele estava em coma, mas o Espírito incomodou ela para ir e falar com o filho, e ela falou, e quando ela começou a falar, filha, aceita Jesus, confessa Jesus, os batimentos estavam em 130, foi para 160, 170 batimentos, ela viu que houve uma reação ali, enquanto ela falava, né? E ela contando a história, eu achei muito interessante, porque ela poderia ter perdido essa oportunidade, se ela tivesse deixado as emoções tomarem conta, porque ela estava revoltada, a princípio aquilo eu não aceito, por quê, sabe, muitos porquês, e você perde o propósito no porquê, você perde o propósito, por quê? Porque você vai só alimentando os piores sentimentos com o porquê, quando a pergunta é para quê? Porque o para quê você já se coloca à disposição de Deus. Senhor, para quê? Qual o propósito? O que eu tenho que fazer? Quem está acompanhando, pessoal? Para quê, Senhor? Porque nada acontece sem um propósito. Para quê? O que eu tenho que fazer? O porquê te leva a muitas vezes se fechar para Deus. E em nenhuma hipótese é a melhor alternativa, é o melhor caminho. Em nenhuma hipótese é o caminho, se fechar para Deus. E ela pôde ser o instrumento que Deus usou ali, ainda para dar a oportunidade de salvação ao filho. Então, o Jó podia ter ficado ali perguntando, por quê, Senhor? Por quê? Mas ele tomou a decisão mais sábia que ele podia tomar naquele momento. Caiu de joelhos, prostrou-se em adoração, louvou o nome do Senhor, não porque havia um sentimento apoiando, mas porque ele sabia da natureza imutável de Deus, ele decidiu confiar no caráter de Deus, mesmo sem entender, eu sei que Deus é bom, e dele só vem coisas boas, isso não é obra de Deus, isso é obra do mal, e era mesmo, obra do mal, obra do diabo. Deus não tinha nada a ver com aquelas perdas. Então por que Deus permitiu? Deus permite situações para o nosso crescimento, para que avancemos em maturidade, para que a nossa fé seja esticada. Deus permite situações. Muitas vezes, e para ouvir isso, você tem que ter maturidade também, né? Deus permite, eu não puxei esse versículo, mas a Bíblia fala que nós, às vezes, passamos por situações para servir de exemplo para outras pessoas, como essa mãe que perdeu o filho que eu estou citando, depois inclusive foi curada, foi sendo consolada dessa forma, se colocando à disposição para não ficar no disque vida, onde ela falou com muitas pessoas que haviam perdido um ente querido, e ela pôde ali, né, levantar aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas a se curarem, porque ela foi curada e ela sabia o que fazer para ser curada. Então ela passou por aquilo, através de Jesus teve estrutura para permanecer de pé, para seguir em frente, e pôde, né, ser uma referência, um exemplo para outras pessoas com quem ela lidou posteriormente. Então nós às vezes passamos por situações, vivemos dores, Deus permite para um propósito maior, para um propósito maior. E é claro que se uma pessoa não tiver maturidade para ouvir isso, ela até se fecha para esse tipo de mensagem. Mas não se feche não, porque se não fosse o acidente que quase praticamente arrancou o braço, né, do Murilo, do filho da bispa, essas portas não estariam abertas hoje. Eu não estaria aqui pregando, você não estaria aí ouvindo. Concorda comigo ou não? Então, o Ministério Mudança de Vida não existiria, porque foi lá no quarto de hospital, após uma tragédia, um acidente terrível, que o Ministério Mudança de Vida nasceu. Foi ali que a bispa fez um voto com Deus. Entendeu? E, claro,
que ela, por iniciativa própria, jamais desejaria viver aquilo, mas não dá para dizer que aquele acidente, por fim, não foi a maior bênção da vida dela, porque se transformou na sua maior mensagem, né? Tudo começou ali. Então, havia um propósito naquele acidente, havia um porquê, um propósito, né? Para quê? Para hoje, né, tantas pessoas serem ajudadas, serem salvas, serem abençoadas, como eu, como você. Então, independente do que você venha passar, enfrentar, ou já esteja enfrentando, decida confiar em Deus, decida crer no caráter, na natureza imutável dele. Para mim, muito forte o versículo 22, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Isso não tem a ver com Deus, não tinha mesmo. Não era obra, Deus havia permitido, mas quem causou todo aquele mal não fora Deus, foi o diabo. No versículo 3, capítulo 2, olha só, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? De novo, né? Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem, que teme a Deus e evita o mal. Quer dizer, o que ele disse no início, ele volta a dizer. Depois de tudo que ele passou, ele continua sendo a mesma pessoa. Diga assim, ele se mantém íntegro. Eu gostaria até que você grifasse isso na sua Bíblia. Ele se mantém íntegro. Ele passou por tudo isso, ele viveu todos esses acontecimentos, perdas terríveis, e ele se mantém. Então Jó, ele era íntegro, justo, temia Deus, evitava fazer o mal, quando era o homem mais rico do Oriente. Agora era o homem mais, talvez, quebrado, arruinado, devastado emocionalmente, e continuava sendo íntegro, irrepreensível, temente a Deus, e evitava o mal. Ou seja, ele manteve. E é isso que Deus espera encontrar no seu povo. Uma fé, uma fidelidade, um amor que independe das circunstâncias. Uma confiança inabalável. Não importa o que está acontecendo aqui fora, eu sei quem Deus é. Concentre-se no que Deus é. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é bondoso, mesmo que pareça que não, mesmo que as suas emoções estejam dizendo que não, Ele é. Diga, Ele é. E ponto final. Mas eu não estou entendendo. Você não é chamado por Deus, através da palavra, a entender tudo que Deus faz. Vamos lembrar daquele texto de Isaías que diz que os pensamentos, eles são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. E os caminhos dele não são os nossos caminhos. Não são. Então eu não tenho que entender, eu tenho que crer, eu tenho que confiar. E jamais duvidar do seu caráter. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Imagina a dor, imagina o sofrimento, imagina que situação horrível que ele se encontrava. Feridas terríveis da sola dos pés
ao alto da cabeça. Então você pode ter certeza, não tinha posição, sentado, deitado, de bruços, de costas, tudo doía. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém, porque essa é a mentalidade de muita gente, de muitos cristãos, né? Que vantagem há? Muitos estão em Deus ainda por essa razão, para tirar vantagem, buscam a Deus para ter alguma vantagem, buscam a Deus por interesse. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Uma razão para você se manter íntegro, fiel. Que vantagem há? Você é íntegro, você é fiel, você teme a Deus, e olha o que te aconteceu. Não tem vantagem alguma. Servia-se Deus, né? Que permitiu tudo isso acontecer, que não te guardou, que não te livrou. Ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Vamos juntos? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Você vê que isso é enfatizado, né? Tanto no capítulo 1, como no capítulo 2. Em tudo isso, tem gente que nunca viveu nem assim, nem 10% do que ele viveu. E a boca, né, profere as piores palavras, murmurações, reclamações, maldições. Tem gente que é igual Pedro, uma pequena pressãozinha, já insulta, fala palavrão, lança maldições, porque tudo isso Pedro fez quando a criada deu uma pressão nele. Você é um deles sim, até a maldição ele soltou. Entendeu? O Jó não, em tudo isso, não foi pouca coisa, foi muita coisa. Ele não abriu a boca para falar contra Deus. Você não vê o Jó aqui, por que Deus? Murmurando, reclamando. Não, ele caiu prostrado e adorou. Virou para a esposa e disse: você está louca, você é insensata. Você é insensata. Para a mulher dele já não fazia sentido ele manter essa integridade. Mas o Jó demonstrou que a sua devoção não dependia de favorecimento. O que Deus representava, significava para Jó, não era o que significava para a mulher dele. Não tinha a mesma importância e relevância, né? Então eu vejo que aqui, esse exemplo de Jó e a sua esposa, né, traz o exemplo de duas igrejas. Né? Tem aqueles que estão em Deus por aquilo que Deus é, e tem aqueles que estão em Deus por aquilo que Deus pode fazer, que servem a Deus com a motivação, né? Por motivação, Deus pode me abençoar, Deus pode me curar, Deus pode realizar meus sonhos, Deus pode resolver meu problema. E tem aqueles que servem a Deus, buscam a Deus por convicção. Eu sei quem Deus é, eu creio nele. Então há uma convicção, não uma motivação apenas. Porque o tipo de crente, mulher de Jó, é aquele que, se o que ele busca, o que ele deseja, ele receber, já não há mais motivação. Entendeu? Você vê que havia uma convicção, porque quando ele era o homem mais rico do Oriente, ele adorava a Deus. Depois que ele não tinha mais nada, ele continuou adorando a Deus. Assim é a pessoa que vive por convicção. Não importa o que ele viva.
né? Importa o que ele enfrente aqui fora. Dentro dele as coisas estão bem fundamentadas, bem estabelecidas. Deus é a coisa mais importante, Deus é a minha prioridade, Deus é o amor da minha vida, Deus é o meu maior tesouro, não importa o que eu esteja enfrentando. Será que essa é a fé que nós praticamos? Esse é o tipo de relacionamento, porque isso é relacionamento, isso é compromisso, não o que muita gente tem. Nós estamos chegando ao fim de um propósito. Será que esse propósito contribuiu para elevarmos o nosso nível de fé, de relacionamento com Deus? Porque todos nós chegamos por alguma motivação, mas não podemos permanecer em Deus por alguma motivação. É a dor que nos traz, que nos aproxima de Deus. É um problema, é uma necessidade que nos leva a Deus, que nos atrai a Deus. Muitas vezes Deus usa de uma dor para nos atrair, mas Ele não quer que eu permaneça nele por uma dor, por um problema, por uma necessidade. Ele quer que eu esteja nele por aquilo que Ele é, que eu o ame. Ele quer ser o meu bem maior, meu maior tesouro. E todas essas situações que o Jó passou, que não foram nada fáceis, no final só contribuiu para o bem dele. Por quê? Porque a fé dele foi esticada, ele se tornou um homem ainda mais experiente em Deus. Você há de convir comigo que a dor, mais do que qualquer coisa, é que nos aproxima de Deus. Outro dia o bispo Murilo disse que, nesse país, esse país que vem sendo atacado, nunca as pessoas oraram tanto. E como não orar, né? Como não recorrer a uma força maior? Só Deus. Então você vê que a aflição, o desespero, quando você se vê sem recursos, sem condições, para onde você corre? Para onde o ser humano corre? Para Deus. A aflição nos aproxima de Deus, a dor nos aproxima de Deus. Mas é óbvio que Deus não me quer, sempre em aflição, em desespero, para então eu dar a Ele a importância que lhe é devida. É o que a bispa sempre fala: busque a Deus sempre como se estivesse em desespero. Você não precisa estar desesperado necessariamente. Tem uma situação terrível aí, para te forçar. Não, aprenda a buscar a Deus sempre. Mesmo quando você estiver em paz, que o problema de Israel muitas vezes foi esse. Quando estava em paz, quando vivia um bom momento, relaxava, se distraía, voltava aos velhos padrões, se corrompia. Esse foi por muito tempo o problema da nação de Israel. Por isso que vemos uma vida de altos e baixos. Então Deus quer um povo que viva essa fé de Jó, uma fé inabalável, que se agarre àquilo que sabe e não ao que sente. Aqui em Jó 19, 25 diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia no meu peito o coração. Essa expressão deixa claro que a esperança estava gritando dentro dele. Ele esperava por mudanças, ele ansiava por mudanças, ele tinha certeza que não terminaria seus dias naquele estado. Então ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e com os meus próprios olhos
eu o verei. Ele vai se levantar. E com os meus próprios olhos eu o verei. Isso anseia, isso grita dentro de mim. Então eu tenho certeza que Ele vai agir, intervir na minha vida. Ele cria uma virada, Ele cria uma mudança. Nessa virada de cativeiro, né? A Bíblia não diz que como imaginou na sua alma, assim é. Como você pensa, assim é. Né? Ele dá o fim que nós esperamos. Ele esperava um fim diferente. Com certeza, Ele imaginou, desejou, né? Ele ansiava por esse fim, que por fim Ele teve. Jó 42, está aqui, ó. Então Jó respondeu: Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. No 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. E ele foi restituído. Ele foi restituído, né? Até os filhos que ele teve depois. É claro que um filho não substitui outro, mas Deus deu a oportunidade dele ter filhos, filhas. E a Bíblia fala no 15 aqui, ó, em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Quer dizer, ele foi restituído de todas as formas, de todas as maneiras. O final da vida dele foi muito melhor do que o início, que já era muito bom. Mas por quê? Porque esse homem, mesmo vivendo um momento tão difícil, onde não tem como não sentir nada, não tem como não haver ali uma luta, uma guerra contra as suas emoções. Ele teve que travar uma guerra interna, para não se entregar à tristeza, porque não pense que foi fácil viver todos aqueles acontecimentos e não entrar em depressão. Tem gente que por muito menos entra em depressão. Sim ou não? Por muito menos. A pessoa entra em depressão, perde a fé, perde a esperança, alguns se revoltam com Deus, alguns, por conta de um acontecimento, passa anos da vida nesse questionamento: por quê? Por quê? Por quê? A pessoa já podia estar usando aquela dor, aquela tragédia, né? Como uma mensagem poderosa, usando aquela experiência dolorosa para levantar outras pessoas, mas ela está lá ainda, brigada com Deus, fechada com Deus, culpando a Deus, amarga, ofendida. Ela já podia estar fazendo tanta coisa boa, ela podia ter tirado o bem do mal, mas o mal conseguiu arrancar todo o bem dela. É o que acontece com muita gente. O mal arranca o bem dela, quando a Bíblia diz que nós devemos tirar o bem do mal, ainda que eu não saiba como. É confiando, é olhando para Ele, é concentrado no caráter de Deus que não muda, que você dá condições para Deus te consolar, te fortalecer, te levantar e transformar a maldição em bênção. Porque isso Ele faz muito bem, Ele sabe fazer muito bem. Transformar choro em riso, maldição em bênção. De algo que só te trouxe tristeza, isso pode trazer muita alegria. Uma área da sua vida que te fez chorar tanto, você pode sorrir muito com essa área. Você pode se alegrar muito nessa área. Quantas pessoas que os próprios pais da bispa, né, viveram cerca de 10 anos separados, e Deus restaurou de uma forma que é como se esse tempo não existisse. Não existisse. Então quantas pessoas têm testemunhado isso, que hoje vivem no casamento,
a melhor fase, depois de, sabe, parecer que não havia mais o porquê manter aquele relacionamento. Tão desgastado, tantas brigas, traição, adultério. Só resta agora é o divórcio, só resta cada um ir para o seu canto. Quem ouviu os testemunhos do Fabiano, da Tatiana, viu, né? Tem gente até que se opôs, né? Porque o ímpio é isso, você vai se rebaixar, você vai se humilhar, não, você não está agindo certo, depois de tudo que ele fez, o caminho é separação. Então, foi fácil viver essa restauração? Não. Foi doloroso. Foi sofrido. Foi um processo, né? Para vencer todos aqueles sentimentos, mágoa, ódio. Mas hoje estão vivendo melhor do que já viveram. Deus pode. Agora tem que estar disposto a pagar o preço. O Jó pagou um preço. Para muita gente é mais fácil, larga a mão, desiste, separa, se mata, entendeu? Jó, amaldiçoe esse Deus e morra, não tem mais sentido a sua vida. E olha só, ele viveu mais depois. Ele viveu mais, melhor, depois de todo esse processo. Jó estava numa situação que assim, parecia que nunca mais ele iria sorrir. Nunca mais. E você pode ter certeza que ele sorriu muito, depois de toda essa situação. Sorriu demais. Eu não li aqui, mas a Bíblia fala, né? Está aqui, ó, que ele festejou bastante. Por um tempo ele parece que nem tinha família, né? Mas depois vem os irmãos se juntam a ele. Aqui no 11. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Não é interessante isso aqui? Depois que Deus restituiu, depois que ele estava restaurado, restituído, apareceram esses irmãos, essas irmãs que vieram, que consolaram, que trouxeram presentes. Por que não vieram antes? Por que não apareceram antes? Você vê que Deus estava nisso, Deus deixou ele meio que sozinho mesmo. Os amigos estavam lá só para pesar ainda mais o fardo. Por que esses irmãos e irmãs não vieram antes, quando ele estava lá no olho do furacão, vivendo aquele drama? Não. Era esposo lá dizendo amaldiçoa teu Deus e morre, os amigos, entre aspas, deduzindo coisas, você deve ter pecado, se arrependa, você pecou, não é possível, né? Tudo isso acontecer, você deve ter feito alguma coisa. Igual acusaram o Paulo depois de ter sobrevivido ao naufrágio, foi fazer uma fogueira na ilha de Malta, a cobra, né, venenosa gruda na sua mão. Esse homem deve ser um assassino, só pode. A justiça não permite ele viver, porque o sujeito podia ter morrido em alto mar, afogado, devorado por um tubarão, aí consegue chegar em terra firme, vai fazer uma fogueira, e uma cobra venenosa gruda na sua mão? Não, ele deve ter feito algo terrível. Então tudo que ele não precisava era de alguém chamando-o de assassino naquele momento, pesando ainda mais. Fazia frio, estava chovendo, sobreviveu a um naufrágio, imagina, né, como as emoções devem ficar. Você está lá em alto mar, né?
Você não sabe o que tem debaixo da água ali. Imagina o teu psicológico. Tem tubarão. Então, assim, a qualquer hora eu posso ter um membro meu arrancado aqui. Então, tudo que ele não precisava era de mais gente ali deduzindo, falando coisas e atacando. Então, são coisas. Hoje, nós lemos essas histórias, ouvimos sobre Jó, ouvimos sobre Paulo, não tem como você não se levantar, você não se fortalecer com essas histórias. Foi uma sequência de acontecimentos. E o que o Paulo fez? Qual foi a reação do Paulo quando a cobra grudou na sua mão? Chacoalhou no fogo. Quando disseram que ele ia cair duro, e inchar e cair duro, porque ele era um assassino, qual foi a resposta do Paulo? Silêncio. Ele não se defendeu, ele não falou nada. Não precisou. Por quê? Porque o veneno não surtiu efeito. Logo os mesmos que estavam chamando de assassino, começaram a dizer que ele era um Deus. Tinha algo especial naquele homem, porque já era para estar morto. E o sujeito está aí respirando, está normal. Já era para estar duro no chão. Então, Deus o defendeu, Deus o justificou. Ele saiu daquela ilha, assim, com muitos presentes também. Os habitantes da ilha foram abençoados por ele e abençoaram o Paulo. Então ali, Deus pôde usá-lo para curar enfermos. Então, onde parecia que ele ia morrer, onde todos pensaram que ele ia morrer, ele levou vida, ele levou cura, ele foi bênção naquele lugar. Foi bênção. Viveu experiências maravilhosas. O Jó, todo mundo pensou, a mulher pensou que ele tinha chegado ao fim. Não, ele tinha muita coisa para viver ainda. Muita coisa para viver, para realizar, né? Filhos para gerar, e filhos na palavra de Deus, você pode interpretar também como sonho, projeto. Ele tinha muitos sonhos para dar à luz. Então, não defina a sua vida por um momento. Guarde essa mensagem, a mensagem dessa semana que falou bastante sobre maturidade. Deus é real a despeito das suas circunstâncias. Deus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas não disse que o sentiríamos sempre. Está entendendo? Não se esqueça disso. Você não tem que sentir Deus. Parece que Deus não está me vendo. Só parece, porque Ele contempla tanto os bons quanto os maus, nada passa despercebido. Ele está te observando, Ele nos observa, como observou o Gideão de cima da árvore ali. Lembra do anjo em cima da árvore observando o Gideão? Deus está nos observando. Qual vai ser a sua reação, a sua atitude? Quando as coisas acontecem, você cai de joelhos, louva, adora ao Senhor? Ou já abre a boca para murmurar, reclamar, xingar, blasfemar? Qual que é a sua resposta? Deus está nos observando. E Ele espera encontrar uma fé inabalável, uma convicção, e não alguém apenas motivado por interesse. Amém? Pegue o seu propósito, fique em pé por gentileza. Eu acabei não lendo, eu tinha mais uma referência para ler sobre Paulo também. Eu só vou ler o versículo 12 aqui, 11 e 12 de Filipenses, capítulo 4. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Veja bem, não estamos falando de um homem conformado, entendeu? Não estamos falando de um homem conformado, mas de um homem maduro. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Vamos juntos? Aprendi o segredo de viver contente,
em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, diga: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi o segredo de viver contente. Qual o segredo? Não defina a tua vida por um momento, não se concentre nas circunstâncias, se concentre em Deus. Não dependa de fatores externos, não dependa das circunstâncias para estar bem, para crer. Tome a decisão de crer, tome a decisão de viver em paz, de permanecer em paz, porque a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo conhece, é uma paz interna, é paz em meio à guerra. Essa é a paz que o Senhor deixou. Você vê os primeiros cristãos iam para a arena de leões, e não iam chorando não. Os discípulos, todos, foram mártires, e não foram chorando, perguntando por quê. Não. Como Jesus, como ovelha muda, foi ao matadouro, morreram felizes. Como os 3 jovens, nem precisa tocar as trombetas não, Nabucodonosor, a gente vai para a fornalha, e se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser livrar, não tem problema. Estamos prontos, nada vai mudar o que está aqui dentro. Será que nós podemos dizer isso? Nada vai mudar o que está aqui dentro. Eu amo a Deus, eu quero Deus, minha vida pertence ao Senhor, eu tenho o dono. Nada vai mudar o que está aqui dentro. Jó era íntegro, justo, temente a Deus, quando era o homem mais rico do Oriente. Depois que perdeu tudo, manteve. Olha que forte, Deus dando testemunho. Reparou em meu servo Jó? Reparou em meu servo Jó? Homem íntegro, justo, que teme a Deus, evita fazer o mal. Ele mantém a integridade dele. Ele mantém. Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. Quem ele foi quando estava na condição do homem mais rico do Oriente, ele continua sendo agora, que não tem nada, só dor e sofrimento. É o mesmo. Será que nós somos o mesmo? Será que podemos dizer como Paulo: já aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Ou seja, eu aprendi a viver por algo maior. Eu não dependo das circunstâncias. Minhas emoções não me controlam. Fale com Deus, com o seu propósito nas mãos. Ore a Deus por essa maturidade. Porque quanto mais maduros nós formos, mais o Senhor poderá confiar em nossas mãos, e mais impacto nós iremos causar nesse mundo. Deus precisa de um povo forte, uma igreja madura. O mundo carece de exemplos. A igreja precisa brilhar. O povo de Deus precisa impactar. E é dessa forma, sendo pessoas maduras, inabaláveis na fé, que não se curvam, que não se vendem, que não negociam seus valores, que não quebram princípios, que não são afetados. Paulo foi taxado como assassino, como um criminoso, e era o único que salvava ali, no meio daqueles tripulantes do navio. Mas você vê que ele não foi afetado. Depois os mesmos que chamaram de assassino olharam para ele de uma forma diferente. O Paulo abençoou os habitantes daquela ilha.
curou enfermos naquela ilha, podia ter tido uma atitude pequena, né? Vocês não me chamaram de assassino, agora querem a minha ajuda, querem a minha oração, querem meu apoio. Até agora há pouco eu era o assassino, não era? Agora querem minha oração? Querem que eu ore por vocês? Podia ter sido miserável, pequeno, mas não. Decida que você vai tirar o bem do mal e não permitirá que o mal tire o bem de você. De cada situação que você enfrentar, tome essa decisão: eu vou crescer, eu vou esticar a minha fé, eu vou amadurecer, eu vou me tornar melhor, eu vou me tornar mais humano, mais humilde, mais quebrantado, mais sensível a Deus, e não uma pessoa mais amarga, mais cética, mais incrédula. Você que decide. Você pode crescer com as experiências, você pode ficar melhor, ou você pode se tornar uma pessoa mais amarga, mais infeliz, mais arrogante, mais fechada, mais dura. Deus tem nos esticado e Ele tem muito para fazer, muito para realizar nas nossas vidas e por nosso intermédio. Deus nos ama demais para nos deixar num nível infantil espiritual. Não, Ele quer que cresçamos. Ele precisa de filhos maduros. Ele precisa de filhos maduros. Diga: Senhor, aqui estou eu, ajuda-me a crescer. Ajuda-me, Senhor, a aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com as circunstâncias. Ore a Deus. Talvez você tenha dificuldade para lidar com situações, pessoas, talvez com a tua própria família, filhos. E um sinal de maturidade é quando você sabe lidar com as pessoas, com as diferenças. Senhor Jesus, eu oro nesse momento, pedindo, meu Pai, que nos ajude nesse crescimento. Nós não somos um produto pronto, estamos em desenvolvimento, estamos em processo de desenvolvimento, crescimento, aperfeiçoamento. E eu oro, meu Deus, para que a cada dia nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor, de modo, meu Deus, que enxerguem em nós o Senhor e não nós mesmos. Eu oro para que até aqueles, meu Pai, que já nos conhecem, possam se surpreender com as mudanças, possam olhar para nós e enxergar as virtudes do Senhor, as virtudes do fruto do Espírito, em nome de Jesus. Que não nos vejam, mas vejam o Senhor. Que não nos enxerguem, meu Pai, mas enxergue o Senhor em nós. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a crescer, atingir essa maturidade, essa fé madura, esse relacionamento, meu Deus, porque o que vemos em Jó é relacionamento de verdade. Ali havia relacionamento com o Senhor. Agora, a mulher dele só tinha interesse, não tinha compromisso. O Senhor quer um povo compromissado. O Senhor quer estar à procura de adoradores, verdadeiros adoradores. E a mais profunda adoração acontece quando nós somos capazes de agradecer, mesmo diante da dor, crer quando tudo parece perdido. Nós adoramos o Senhor dessa forma. É muito mais do que dizer um eu te amo.
cantar um hino. Não, nós te adoramos. Nós te adoramos quando temos tudo para desistir e continuamos crendo. Quando mesmo em meia dor, bendizemos o teu nome. Te agradecemos. Senhor, eu oro por essa maturidade, eu oro por mim, eu oro pela igreja, eu oro para que o Senhor continue forçando através da palavra o nosso crescimento, porque nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos ficar de fora desse mover, desse avivamento. Nós vivemos a última hora, meu Pai. Da mesma forma como o mal avança, como guerras, violência, meu Deus, mortes, indiferença, cresce no mundo, a igreja também tem que brilhar. O Senhor disse que haveria um avivamento, e eu oro para que nós façamos parte desse avivamento, para que nessa última hora nós possamos brilhar como astros. Abençoa a igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa todos que estão nessa fé dos meus projetos de conquistas. Materializa cada sonho, realiza, traga existência, meu Pai. Leva essa pessoa a gerar, a dar a luz a cada um desses sonhos, para a glória do teu nome. Eu abençoo lares, famílias, casamentos, meu Pai. Meu Deus, restaura, renova. Senhor, o Jó viveu dobradamente no final, tudo que já havia experimentado antes. Então, talvez essa pessoa já viveu muita coisa boa, mas eu declaro que ela vai viver muito mais. Eu creio que nós temos muito mais para viver. Muito mais para viver. Não é o fim. Não, nós só estamos começando. Não, meu Deus, o melhor ainda está por vir. Que ela creia nisso, que ela se levante, se enche de esperança, declare: eu sei que o meu Redentor vive e eu verei. Que ela alimente, meu Pai, o seu coração de esperança. Que ela seja um prisioneiro da esperança, que não abre mão da sua confiança. E assim, sem dúvida, será ricamente recompensado, como está escrito. Eu abençoo cada um, Senhor. Agradeço pela obra que o Senhor tem feito em nós, em nossas vidas, e pela obra que fará por nosso intermédio nesse mundo. Muito obrigado por tudo. Eu te amo, Jesus. Amém.